Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos sequência à elaboração do caderno do aluno de segunda série do terceiro bimestre. Lembrando que na aula passada nós iniciamos a atividade de número 5, tá? Alguns conceitos serão utilizados nessa aula, então se você não assistiu à aula passada, acesse o link na descrição e assista. Dando início na aula de hoje, pessoal, nós vamos lá na página 40, lembrando que nós finalizamos a aula passada na atividade 5C, e hoje nós vamos começar desenvolvendo as atividades 5D e finalizaremos na atividade 5E, tá? A atividade 5D coloca o seguinte: observe os dados da tabela abaixo, depois indique no quadro qual a força molecular, então nós temos aqui que analisar quais são as forças, né, intermoleculares que vão agir, e depois responder os itens A e B. Essa análise nós vamos fazer juntos, tá? E é muito importante que você lembre que alguns conceitos que vão aparecer aqui para nós são conceitos que nós não estudamos ainda de química orgânica, mas a análise que está sendo feita aqui, pessoal, é a mudança de temperatura, a variação de temperatura de uma substância para outra quando se comparadas às forças intermoleculares, tá? Então, embora está sendo utilizada uma análise de estruturas orgânicas que nós não estudamos, mas o que é cobrado disso nós sabemos que são as forças intermoleculares e de que maneira, né, essa variação de temperatura se envolve, né, se relaciona com a força intermolecular atuante. Então, primeiro, pessoal, essa tabela coloca qual é a substância. Então, nós temos etano, propano, hexano, etanol, propanol e hexanol. É importante você observar que tem substâncias que têm nomes similares e o que altera é o finalzinho do nome, tá? E essa alteração no final do nome se dá pelo um oxigênio presente aqui. Então, isso você vai estudar lá na terceira série sobre funções orgânicas e assim por diante. Mas, basicamente, pessoal, são estruturas orgânicas formadas por carbonos e hidrogênios. E a diferença aqui das três primeiras estruturas para as três últimas é que nas primeiras você tem somente carbono e hidrogênio e nas três últimas você tem a presença do oxigênio. E essa análise você consegue fazer claramente pela fórmula molecular. Por exemplo, olha, o etano é um C2H6. Diferente do etanol, ele é um C2, são 6 Hs aqui também, tá? O etanol ele tem 6 hidrogênios no total, só que diferente do etano, ele vai apresentar um oxigênio. O etano não tem o oxigênio, o etanol tem, tá? Então a única variação que tem de etano para etanol, propano para propanol, é que eles têm quantidades de carbono e hidrogênios iguais, porém um vai ter o oxigênio e o outro não vai. Outra análise que você faz é em relação ao ponto de ebulição, que essa análise eu já coloquei para você na aula passada, só que na aula passada eu sugeria que você respondesse para mim. Na aula de hoje quem vai fazer essa resolução, quem vai responder para você fazer essa análise será eu, tá bom? Mas já é importante que na aula passada você conseguiu visualizar. Se você conseguiu, cara, já é meio caminho andado, tá? Então nós observamos, pessoal, que fazendo um comparativo, por exemplo, do etano, do propano e do hexano, a temperatura de ebulição entre eles vai aumentando. Então o etano tem uma temperatura de ebulição menor, quando vai para propano essa temperatura aumenta e quando vai para hexano essa temperatura aumenta mais ainda. E essa análise nós podemos fazer também para substâncias que apresentam o oxigênio. A temperatura do etanol já é uma temperatura positiva, né, que no caso aqui do etano é uma temperatura negativa. Então, só por ter esse oxigênio, a temperatura já é maior. Mas aí do etanol para o propanol a temperatura aumentou mais e do propanol para o hexanol essa temperatura aumentou mais ainda. Baseado nisso, pessoal, é dado valores de massas também, a gente observa que de uma substância para outra essas massas vão aumentando. Então nós estamos trabalhando com essa tabela, pessoal, analisando ela de cima para baixo, ela está nos dando valores que vão crescendo, tá? De cima para baixo, as temperaturas vão crescendo e as massas também vão crescendo. Tá fazendo uma análise tudo que é etano, propano e hexano, e depois tudo que é etanol, propanol e hexanol. São valores de temperatura que vão aumentando e valores de massa que também vão aumentando. E por último, aqui é colocado que são tipos de substâncias. Elas são orgânicas, no caso das três primeiras são alcanos, tá? Que são hidrocarbonetos, são substâncias que são
considerados hidrocarbonetos, que só tem carbonos e hidrogênios, e nas outras 3 últimas nós temos álcool. O álcool é uma substância que apresenta uma função orgânica, né, que é o OH, por isso que no finalzinho aparece até um hidrogênio separado, né? Eles não colocam assim C2H6O, eles já fazem essa separação de um hidrogênio para você classificar que tem um OH. Ou seja, isso é informação que lá na terceira série você vai entender melhor. Nesse momento, pessoal, que análise que nós temos que fazer? Quais são as forças intermoleculares que são atuantes aqui? Então, para isso, é necessário que você faça uma pesquisa, tá? Eu vou pedir para você pausar a aula agora, pesquisar na internet e depois você retorna, embora eu vou te dar a resposta, mas seria interessante que você fizesse de fato essa pesquisa e comparasse depois aí com a minha resolução, tudo bem? Então, baseado na sua pesquisa que eu espero que de fato, cara, você tenha feito, você com certeza achou na internet que o etano, o propano e o hexano, por ser substâncias moleculares, por não haver uma grande diferença de eletronegatividade dentro dessas estruturas, enfim, são moléculas apolares, você tem ligação aqui de dipolo induzido, tá? Então o etano, o propano e o hexano são substâncias que realizam dipolo induzido. Então a força intermolecular delas é a mesma. Já no caso do etanol, do propanol e do hexanol apresentarem nas estruturas, né, até ficou evidente para nós aqui um OH, lembra que a ligação de oxigênio com hidrogênio, o que caracteriza? Caracteriza uma ligação de hidrogênio. Quando você tem flúor, oxigênio e nitrogênio, os 3 elementos mais eletronegativos com hidrogênio, isso forma uma ligação de hidrogênio. E nós temos aqui o oxigênio com hidrogênio, um OH. Esse OH vai caracterizar a ligação de hidrogênio. Então, as 3 primeiras substâncias você coloca aí na sua tabela que realizam dipolo induzido, dipolo instantâneo, e as 3 últimas, força de ligação de hidrogênio, né, que seria a força mais intensa. Baseado nessa análise das diferentes forças intermoleculares, as 3 últimas têm força intermolecular mais intensa. As 3 primeiras têm a força intermolecular mais fraca, digamos assim. Baseado nisso, responda para mim. Item A. Como se comporta o ponto de ebulição entre as substâncias orgânicas em relação à massa molar? Então, essa análise, cara, você faz interpretando a própria informação da tabela. Então, eu quero saber o comportamento da temperatura de ebulição. Como assim? A temperatura de ebulição ela está aumentando ou ela está diminuindo quando se relaciona à massa molar? Então, essa análise eu faço observando o primeiro sentido que a tabela me dá. Então, quando eu observo as 3 primeiras substâncias, porque lembra, as 3, não está marcado aqui, pessoal, na minha folha, na minha página aqui, mas é importante que na sua apostila você já tenha feito o preenchimento desse campo da sua tabela. Então, na sua tabela já está escrito aqui dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido e as 3 últimas ligações de hidrogênio. Então, quando a gente observa as 3 primeiras substâncias, que embora elas tenham a mesma força intermolecular, as 3 primeiras são de dipolo induzido, mas elas não têm a mesma temperatura. E quando eu analiso a massa, o que eu observo entre elas? Que do etano, que tem a menor temperatura de ebulição, embora seja dipolo induzido, quando eu o comparo com o propano, que também é dipolo induzido, houve uma variação de temperatura. O propano precisa de mais calor que o etano. Mas os dois fazem a mesma força, os dois têm a mesma força intermolecular. Mas por que eles não têm a mesma temperatura? Porque um apresenta uma massa maior que o outro, um é mais pesado que o outro. Por exemplo, o propano tem uma massa de 44, o etano tem apenas 30. Só que por que ele é mais pesado? Porque ele é maior. Porque na estrutura do propano você tem uma cadeia de 3 carbonos. Já no etano você tem 2 carbonos. Então, quando ele coloca assim para você, olha, como se comporta o ponto de ebulição entre as substâncias orgânicas quando se relaciona com a massa, quando eu pego substâncias orgânicas que fazem a mesma, que têm a mesma força intermolecular, como que eu vou saber a diferença de quem vai precisar de mais calor ou menos calor, se a força intermolecular é a mesma? Por exemplo, as 3 últimas substâncias, todas fazem ligação de hidrogênio, que é a interação maior, né, a força mais intensa. Só que elas não têm a mesma temperatura de ebulição. Quando você compara do etanol para o hexanol, cara, a temperatura ela passa do dobro. O hexanol precisa mais do que o dobro da temperatura do etanol. Mas os dois fazem ligação de hidrogênio. Então por que o hexanol precisa de mais calor? Porque a sua massa é maior. E por que a massa dele é maior? Porque a cadeia dele
tem uma quantidade maior de elementos, o que faz com que essa estrutura seja maior. Então a massa, o tamanho da massa, o peso, o tamanho da cadeia interfere diretamente também na temperatura de ebulição. Porque se você comparasse o etano com o etanol, por que o etanol ele tem uma temperatura de ebulição maior do que o etano? Porque o etanol faz a ligação de hidrogênio. É mais difícil de separar a ligação de hidrogênio do que o dipolo induzido. Mas nós podemos comparar diferentes forças intermoleculares, mas também podemos comparar forças intermoleculares iguais. E quando eu comparo forças intermoleculares diferentes, é só saber qual é a força mais fraca ou a mais forte. A força maior, né, a força mais intensa, vai ter mais dificuldade. Mas e se todos têm a mesma força intermolecular? Basta você comparar a massa, tá bom? Pessoal, espero que a análise do item D tenha ficado clara para vocês, porque é uma análise simples, tá? Uma análise interpretativa do que está sendo dado aqui na própria tabela. E por último, como as forças intermoleculares justificam o comportamento do ponto de ebulição das substâncias orgânicas? Pessoal, lembra, cara, força intermolecular seria a interação entre, por exemplo, né, uma molécula com a outra. E essas interações elas podem se apresentar de três formas diferentes. Pode ser por ligação de hidrogênio, que é quando você tem uma interação do hidrogênio, que é um elemento que seria o elemento menos eletronegativo dentro dos compostos moleculares, com aqueles três elementos mais eletronegativos, né, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Então lembra, não é só na questão aqui dos compostos orgânicos, tá? Qualquer composto, quando a gente pensa no composto molecular, como que as forças intermoleculares justificam o ponto de ebulição? Quanto maior for, por exemplo, a força intermolecular, cara, qualquer substância que apresente uma força intermolecular maior, ela vai necessitar de mais calor, porque é mais difícil de separar as suas moléculas. Quanto menor for, mais fácil vai ser de separar. Só que a questão está perguntando, por exemplo, para moléculas orgânicas, mas qualquer composto molecular, seja ele orgânico ou não, a relação que a gente faz é sempre de comparar a intensidade da força com a sua temperatura de ebulição. Quanto maior for a interação, né, mais necessidade de calor, mais calor a substância precisa, e quanto menor for a interação, menos calor a substância necessita, tá? Espero que vocês tenham entendido essa análise. A tabela ela pode comparar tanto forças diferentes quanto forças iguais, ou fazer uma comparação aí das massas, do tamanho da cadeia também, tá bom? Pessoal, indo para o item E, agora muda um pouquinho o nosso assunto da aula, por isso que é muito importante que você não pare a aula por agora e fale, já entendi a proposta da aula, não, agora a gente vai fazer uma outra análise, tá? Nós vamos fazer uma análise diferente da atividade anterior, que coloca assim: com base no gráfico abaixo, responda. Então, antes da gente ler as perguntas, né, da gente pensar nas perguntas, vamos entender a situação que o exercício nos dá. Então, eu observo que esse gráfico, aqui é um gráfico, óbvio, olhar para um gráfico e saber que é um gráfico, todo mundo sabe. Mas dentro desse gráfico, eu observo que é feito um comparativo entre o álcool etílico, que aqui ainda não foi nem colocada a fórmula da substância, né, já foi dado o nome direto. Então nós temos aqui o álcool etílico e nós temos aqui a água. Então foi dado duas substâncias para que você comparasse. E quais são os parâmetros de comparação? Porque você pode ter gráfico de tempo, de velocidade, de espaço, de um monte de coisa. Dentro do nosso gráfico, o comparativo, né, que a gente vai analisar os sentidos do gráfico, né, tanto na vertical quanto na horizontal. Primeiro, nós vamos analisar tanto o aumento, né, pode ser no topo do gráfico, ou numa parte mais baixa, mas enfim, nós estamos analisando aqui na vertical a pressão de vapor, e preste muita atenção porque eu não vou usar slides para explicar como é esse conceito. Tá? Isso aqui eu vou falar para você, então é importante que você entenda a minha fala e registre aí no seu caderno. Pressão de vapor, pessoal, seria, de uma forma bem resumida para você, que você pode achar até na internet de uma maneira mais técnica, mas de uma forma mais simples, pressão de vapor é a tendência que um líquido tem de ser volátil. O que é ser volátil? É transitar, evaporar. Então, pressão de vapor é a tendência de uma substância a evaporar. Quanto maior for a pressão de vapor de uma substância, mais fácil ela evapora. Ou seja, se eu falasse assim para você, olha, a substância A apresenta uma pressão de vapor maior que a substância B. O que se entende nessa comparação? Que a substância A tem uma tendência de evaporar maior, certo? Então, pressão de vapor é a tendência de uma substância a evaporar. Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil a substância é. Automaticamente, pessoal, substâncias que têm uma pressão de vapor maior, que têm uma tendência maior em evaporar, significa que apresentam temperatura de ebulição menor. Elas não precisam de tanto calor.
porque elas evaporam com mais facilidade, tá? Então nós estamos analisando aqui a pressão de vapor, tanto do álcool ou da água, para saber quem evapora com mais facilidade, e também estamos analisando a temperatura, porque lembra que a pressão de vapor interfere diretamente na temperatura, né? Substâncias que têm pressão de vapor maior precisam de menos calor. Substâncias que têm pressão de vapor menor, elas têm mais dificuldades para evaporar, então elas vão necessitar de mais calor, tá bom? E baseado nisso, nós temos aqui como parâmetros algumas medidas, né, de pressão de vapor em milímetros de mercúrio, a temperatura aqui em graus, certo? Então, lembra, pegou um exercício de Enem, um exercício de prova, né, de inters, enfim, de provas da escola, tem gráfico, cara? Entenda o gráfico primeiro, para depois você ir para as perguntas. Aí na pergunta 1 ele coloca assim, e pessoal, lembrando que eu vou ser bem direto na resposta, tá? Vou responder, vou analisar e observar com vocês, pergunta por pergunta, só o que está sendo cobrado na pergunta, tá? No item A é colocado assim, qual é a temperatura de ebulição do álcool etílico da água com pressão externa de 760? Como que você faz essa análise? Primeiro você vai no gráfico e encontra aonde está a pressão de 760. E olha que gráfico bacana, ele já me deu o parâmetro, meu Deus do céu, olha como isso ficou torto, né? Mas ele já me deu o parâmetro aqui, então você, por exemplo, numa prova pode ter que riscar e ainda isso interferir de alguma forma na resolução. Aqui não, aqui ele já te deu o parâmetro, já está em cima de 760, se não tivesse era só você fazer uma reta. Baseado nisso, se eu quero saber qual é a temperatura, se eu já tenho um parâmetro de pressão, eu venho aonde esses valores se encontram, dentro dessa curva que foi feita no meu gráfico, aonde se encontra a temperatura, aonde o eixo, digamos assim, né, aonde a marcação da temperatura se encontra com a marcação da pressão. E já está marcado para você também, você não precisou nem riscar, né? Numa prova, provavelmente eu não colocaria, você teria que pegar uma reguinha e cortar, né, cruzar um vetorzinho com o outro. Aí aqui não precisou disso, então o próprio gráfico já te deu os parâmetros. Então, analisando os valores aqui, cara, qual é a pressão, qual é a temperatura de ebulição a uma determinada pressão, né? Quando se é feita uma comparação de pressão de vapor igual, né? Quando a água e o álcool etílico têm a mesma medida de pressão de vapor, as temperaturas serão as mesmas? Não. A gente observa que o álcool etílico tem uma temperatura de ebulição de 78 graus, que é menor do que a da água, que é de 100 graus. A partir daí você já consegue fazer uma análise, tá? Só que eu não vou responder nada ainda do tipo não. Só estou analisando o que o item A me pediu em função do gráfico, que era qual eram as temperaturas, que aqui foi 78 e 100. Mas lembrando, pessoal, que no caderno já veio até marcado para você aqui, ó, você não precisa nem quebrar muito a cabeça. No item B ele coloca por que a água entra em ebulição a 100 graus. Pensa comigo. A pressão era a mesma para os dois têm a mesma pressão. Mas por que a água precisou de uma temperatura maior que a do álcool? Porque a água, ela tem mais facilidade de evaporar ou tem menos facilidade de evaporar? Se a pressão dos dois é a mesma, mas a água precisa de mais calor, a água é mais volátil, a água tem mais tendência em evaporar ou menos tendência que comparada ao álcool? Então você vai responder isso e vai colocar no comentário do vídeo, tá? Mas pessoal, a resposta tá meio na cara, tá bom? No item C ele coloca agora o seguinte, a 35 graus, qual das substâncias apresenta maior pressão? Então quando você vem aqui ó, a 35 graus, você tem aqui ó, aonde está a pressão da água e aonde está a pressão do álcool. É importante, pessoal, que você utilize um valor aproximado, começando cortando o meio aqui e dividindo 380. Né? Coloca como meio aí a medida, né? A metade de 380 e daí você vai tentando aproximar o valor. Tudo bem? Com certeza seu professor vai procurar uma medida aproximada. Mas a 35 graus, qual das substâncias apresenta maior pressão de vapor? Só observando o gráfico aqui, eu já sei que é o álcool. O álcool está acima, então a pressão de vapor do álcool é maior. Lembra que eu falei para você, uma substância que tem uma pressão de vapor maior, ela tem uma tendência maior de transitar de estado físico. Ela é mais volátil. E como que a gente sabe, cara, disso, pensando num experimento prático?
Pega uma quantidade de álcool e de água igual, coloca um copo de água e um copo de álcool. Coloca medidas de volumes iguais. Joga os dois em cima da pia da sua cozinha, só que um de cada lado, né? Deixa ali titulado de alguma forma para você saber quem é o álcool e quem é a água e sai. Espera uma meia hora e aí daqui a um tempo você volta. Um dos dois vai ter sumido. Qual dos dois some primeiro? O que tiver mais volatilidade. Quem é mais volátil? O que tem uma pressão de vapor maior. Analisando o gráfico, quem tem que ser? Tem que ser o álcool. Até porque quando a gente fez a análise do segundo item, aqui do item B, a gente observa que a temperatura da água é maior. Por quê? Porque a água tem mais dificuldade de transitar em estado físico. O álcool não. O álcool consegue transitar com mais facilidade. A tendência dele é maior que da água. Então, por quê? Porque a pressão de vapor dele é maior, ele vai evaporar com mais facilidade, tá bom? Então é natural que quando você chegasse ali na pia, o álcool já tivesse desaparecido, mas a água estivesse lá ainda. A água demora, né, para evaporar. Depois no item D, por que a temperatura de ebulição do álcool etílico é menor que a da água? Só que aqui, provavelmente nesse ponto você já falou, não, professor, isso aí você já respondeu. A temperatura de ebulição do álcool é menor porque a pressão de vapor dele é maior, porque ele tem mais tendência de transitar de estado físico, ele é mais volátil. Com certeza você já deve ter respondido isso na sua cabeça, mas olha o final da pergunta. Explique utilizando os conceitos de interações intermoleculares. Então, por que o álcool ele transita de estado físico com mais facilidade? Porque, com certeza, as forças intermoleculares que agem nele são menos intensas que comparadas que a água. A intensidade da atração molecular que a água tem, comparada ao álcool, é maior. Se as moléculas da água se atraem com mais intensidade, é mais difícil de separar elas. Porque o que é a transição de estado físico? É o distanciamento das moléculas. Isso a gente analisou na aula passada. Então, se a água precisa de mais calor, né, a temperatura dela é maior, é porque ela tem uma interação maior. A sua força intermolecular age de forma mais intensa do que a do álcool. Pessoal, o item E eu não vou responder. Tá? O item E eu vou deixar como uma curiosidade e você vai responder. E aí você coloca no chat, aí no comentário dos vídeos, em cima do que você responder no vídeo, eu vou lá e comento, faço uma análise para ver se isso está certo ou não, tá? Mas nós vamos interagir no chat também, é muito importante que vocês utilizem da pesquisa também. O item é colocado assim, olha, qual é a relação entre pressão atmosférica e pressão de vapor? Então isso vai ficar como uma pesquisa, como um ponto aí de interesse, de curiosidade, e para você que é meu aluno, vai aparecer isso para você lá no Google Class, para que você responda valendo nota, tá bom? Mas para quem quiser pode responder aí no comentário dos vídeos, em cima disso a gente faz um bate-papo. E no item F é colocado assim, explique por que a água entra em ebulição em temperaturas diferentes dependendo da altitude. Então agora a gente está pensando na água. Por que tem lugares que a água precisa de mais calor e lugares que a água necessita de menos calor? Para isso nós vamos fazer a análise de uma imagem, tá pessoal? De forma bem simples para entender a referência da altitude, né, da pressão atmosférica em relação à temperatura de ebulição. Então imagine só que você agora, eu vou desenhar você aqui, tá? Imagine que você agora estava aqui. Então, peraí, tem que fazer essa linha grossa e de uma cor diferente, né? Então imagine que você estava aqui, cara. Você é esse carinha aqui, ó. E eu estou aqui. Certo? Então tá você aqui embaixo e eu aqui em cima. O que significa? Tem cidades que estão a nível do mar, ou seja, são cidades mais baixas. Tem cidades que estão acima do nível do mar, como por exemplo, eu estou mais alto que você. Só que nós dois temos como limite, digamos assim, a atmosfera do planeta. Então vamos dizer assim que aqui fosse a atmosfera do planeta. A atmosfera, independente da nossa altura, ela é atingida no mesmo ponto. Tem um limite da atmosfera do planeta. Não muda. Você está mais baixo, mas a atmosfera, o limite do planeta para você é o mesmo que o meu. O que muda entre eu e você é que, digamos assim, a distância da onde eu estou para a atmosfera é menor. A distância da onde você está para a atmosfera é maior. E o que compõe a atmosfera? Os gases, o ar. Então significa que nesse espaço entre eu e a atmosfera tem vários gases aqui, ó. Era para ficar pontinhos, tá? Como se fossem pontinhos, mas enfim,
tem vários gases aqui, e entre você e a atmosfera tem vários gases aqui, tem várias moléculas gasosas aqui. A pressão atmosférica vai ser maior aonde? Em altitudes maiores ou menores? A pressão vai ser maior aonde você tiver uma quantidade de matéria maior, um volume de matéria maior. Entre eu e a atmosfera, digamos assim, que o espaço que compõe ali de gases seria equivalente a essa região. Já entre você e a atmosfera, né, o limite da atmosfera, você tem toda essa porção de matéria gasosa. Então é natural que entre você que está numa altitude mais baixa, a quantidade de matéria seja maior, o volume seja maior, a massa seja maior, automaticamente a pressão exercida aí é maior. Então quando nós pensamos assim, olha, você está esquentando água aqui embaixo, eu estou esquentando água aqui em cima. Essa água, conforme ela vai aquecendo, é natural que as suas moléculas se desprenda do líquido e passe como um gás. Só que em cima do limite ali do nível da água, né, dessa porção de água líquida, em cima dela, tem gases da atmosfera fazendo uma pressão, exercendo uma pressão sobre ela. Então, esses gases, para conseguir sair ali do líquido, eles precisam se desprender e vencer essa pressão e sair para a atmosfera como gases, por exemplo. Só que aonde a pressão atmosférica é maior, eu tenho mais massa, eu tenho mais peso, eu tenho uma resistência maior. Então significa que o líquido ele tem uma dificuldade maior para se desprender. Ele está tentando sair, só que tem uma pressão em cima dele impedindo, segurando ele. Então é natural que a temperatura seja maior. Em lugares, por exemplo, quando nós pensamos a nível do mar, né, onde a altitude é menor, você está mais baixo, você precisa de mais calor. Vamos dizer que a sua temperatura aqui de ebulição da água fosse equivalente a 100 graus. Então por que será que você precisou de uma temperatura alta, de 100 graus? Porque como você tem uma porção de matéria grande, isso ofereceu uma resistência maior para que a sua água líquida conseguisse desprender moléculas no estado gasoso. Já onde eu estou, a temperatura foi, vamos dizer que foi de aproximadamente 98 graus. Por que o meu líquido, a minha água, que é exatamente igual à sua, precisou de menos calor? Por que ela se desprendeu com mais facilidade? Porque a porção de matéria que está sobre ela é menor, oferece menos resistência, então ela consegue desprender as suas moléculas no estado gasoso com maior facilidade. Altitudes menores, maior distância, pressão atmosférica maior. Maior pressão atmosférica, maior volume de gases, maior quantidade de gases, maior peso, maior resistência, necessita de uma maior temperatura para que a substância transite de estado físico, tá? Espero que tenha ficado muito claro. É importante, cara, que você entenda que nessa aula foi trabalhado vários pontos diferentes. Começamos falando sobre a diferença da temperatura de ebulição não só pela força intermolecular, mas pelo tamanho da cadeia, pela massa da cadeia. Depois analisamos, por exemplo, né, a pressão de vapor, que é um conceito novo que apareceu para você, que é a tendência de uma substância a transitar, ser volátil ou não ali, quanto maior, né, a sua pressão de vapor, ela vai evaporar com mais facilidade ou não, né, e isso automaticamente interfere na temperatura. E terminamos a aula analisando, cara, a pressão atmosférica interferindo também na temperatura de ebulição. Então, lembra que a temperatura de ebulição não depende só das forças intermoleculares, não é só porque tem uma força mais intensa que a temperatura vai ser maior. Há outros fatores que interferem, como o tamanho da cadeia e a própria altitude, tá? A própria pressão atmosférica. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.